Imagine acordar toda manhã com feridas abertas nas mãos, nos pés e no lado do peito. Não por acidente, não por doença, mas porque Deus escolheu você para carregar na própria carne as marcas da crucificação de Jesus Cristo. Isso aconteceu com um homem, um padre simples do sul da Itália, que viveu com essas feridas por 50 anos. 50 anos. Seu nome era Francesco Forgione. O mundo o conhece como Padre Pio. A igreja o chama de São Pio de Pietrelcina, e a história dele vai te deixar sem palavras. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, numa pequena aldeia chamada Pietrelcina, no sul da Itália. Desde criança, ele era diferente. Não diferente de um jeito estranho, diferente de um jeito que as pessoas ao redor percebiam, sem saber explicar. Com apenas 5 anos, ele já havia consagrado a vida a Deus. Com 12, começou a ter visões. Não eram pesadelos, eram batalhas espirituais reais, tentações violentas, aparições que ele descreveria anos depois, com riqueza de detalhes impressionantes. Aos 15 anos, entrou para a ordem dos frades menores capuchinhos. Trocou o nome Francesco por Pio, em homenagem ao Papa São Pio V. Em 1910 foi ordenado sacerdote. Tinha 23 anos, e a vida que estava à sua frente seria ao mesmo tempo gloriosa e dolorosa, como a de nenhum outro padre do século XX. 8 anos depois da ordenação, em setembro de 1918, Padre Pio estava rezando diante de um crucifixo na pequena igrejinha de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo. E então aconteceu. As chagas de Cristo apareceram no seu corpo, nas mãos, nos pés, no lado esquerdo do peito. Não eram manchas, não eram hematomas, eram feridas abertas, profundas, que sangravam. Padre Pio tinha 31 anos e carregaria essas feridas por 50 anos, até o dia da sua morte, em 1968. Os médicos foram chamados, examinaram as chagas repetidas vezes, não encontraram explicação médica, as feridas não infeccionavam, não cicatrizavam, e o sangue que emanava delas tinha, segundo testemunhos da época, um leve perfume de flores. A igreja chama esse fenômeno de estigmatização. Padre Pio foi o primeiro sacerdote da história a receber os estigmas. Mas as chagas eram apenas o sinal exterior de algo muito maior que acontecia na vida de Padre Pio. Ele tinha um dom extraordinário, a leitura de almas. Pessoas que chegavam ao confessionário sem dizer nada saíam abaladas, porque Padre Pio sabia os pecados que elas tinham vergonha de confessar, sabia as datas, sabia os detalhes, sabia o que estava escondido no fundo do coração. Conta-se que certa vez um homem chegou para se confessar sem nenhuma intenção real de mudar de vida. Padre Pio simplesmente o olhou e disse: "Você não está pronto", e fechou o confessionário. O homem saiu humilhado, mas voltou dias depois, transformado, e fez a confissão da sua vida. O confessionário de Padre Pio ficava lotado. Pessoas viajavam dias para se confessar com ele. Chegavam às 3 da manhã para pegar lugar na fila. Às vezes esperavam semanas, porque sabiam, aquele padre enxergava além das palavras. Além da leitura de almas, Padre Pio foi associado a milagres documentados ao longo de toda a sua vida. Bilocação, o fenômeno de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Há relatos de pessoas que o viram em locais distantes enquanto ele estava fisicamente em San Giovanni Rotondo. Curas inexplicáveis, pessoas que chegavam cegas e voltavam enxergando, paralíticos que voltavam andando, doenças terminais que simplesmente desapareciam. Um dos casos mais famosos é o de Gemma de George, uma menina nascida sem pupilas, literalmente sem pupilas. Após a bênção de Padre Pio, ela passou a enxergar. Os médicos não tinham explicação. E havia outro dom, a profecia. Padre Pio previu eventos com décadas de antecedência. Disse a um jovem seminarista polonês, em 1947, que ele um dia chegaria ao mais alto posto da igreja. Aquele jovem se chamava Karol Wojtyła. O mundo o conheceria como João Paulo II. Mas a vida de Padre Pio não foi só milagres e glória, foi também sofrimento humano, e sofrimento vindo de dentro da própria igreja. Por décadas, ele foi investigado pelo Vaticano, foi proibido de celebrar missa em público,
proibido de responder cartas, proibido de se comunicar com os fiéis. Houve quem dissesse que as chagas eram fraude, que ele era histérico, desequilibrado, que tudo aquilo era encenação. Padre Pio sofreu em silêncio, nunca se rebelou, nunca falou mal das autoridades da igreja. Certa vez, alguém lhe perguntou como ele suportava. Ele respondeu simplesmente: "A vontade de Deus, nada mais." Essa obediência silenciosa talvez seja o maior milagre da sua vida. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, Padre Pio celebrou sua última missa. Aqueles que estavam presentes notaram algo estranho. As chagas nas suas mãos haviam desaparecido. A pele estava completamente cicatrizada. 50 anos de feridas abertas e, na hora da morte, nenhuma marca. Como se Deus dissesse: missão cumprida. Horas depois, Padre Pio morreu. Tinha 81 anos. Em 2002, o Papa João Paulo II, aquele seminarista polonês que ele havia profetizado, canonizou o Padre Pio diante de 300.000 pessoas na Praça de São Pedro. Hoje, San Giovanni Rotondo é um dos santuários mais visitados do mundo. Milhões de pessoas peregrinam até lá todo ano. Por quê? Porque Padre Pio nos lembra de algo que o mundo moderno tenta apagar com toda a força. O sofrimento pode ser sagrado, a dor oferecida a Deus se transforma em graça, e um homem simples com feridas nas mãos pode mudar o mundo simplesmente dizendo sim a Deus. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.